Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, iniciando o nosso encontro, Roberta de Neve, as 7 questões. É isso mesmo, 7 questões de direito civil. E agora a gente vai fazer um Roberta de Neve um pouquinho diferente. Olha quem deu o ar da graça aqui, Moringuete, Amora. Fala lá com o pessoal, Amora. Fala, oi, boa noite, pessoal. Não tá muito para amigos, não, mas tá aqui, ó, o rabão dela aqui, ó, preto, ó. Vamos fazer um Roberta de Neve um pouquinho diferente. Vamos começar pela parte final do nosso direito civil. Vamos começar pela parte de sucessões, né? Então a gente tá fazendo aqui um Roberta de Neve e as 7 questões às avessas. Porque ao invés de a gente começar por onde a gente sempre começa, que é a parte geral, a gente vai vir de trás para frente. Vamos falar primeiro de sucessões, depois a gente vai conversar sobre família, responsabilidade civil, coisas e por aí vai, né? Quero mandar um beijo enorme para todo mundo que está aí ao vivo acompanhando a gente. Estamos aí numa grande noite, reta final para nosso exame de ordem. Hoje nós vamos fazer algumas anotações legais, algumas informações bacanas sobre o que pode vir a ser cobrado na sua prova da OAB no próximo domingo. E aí o que acontece? Como a gente vai ter um encontro sobre cada parte do Código Civil, a gente vai fazendo as nossas apostas. Hoje a gente vai falar de sucessões. E assim, o que realmente, efetivamente, pode cair na parte de sucessões se for cobrado na sua prova, né? Beijo enorme para todo mundo. Olha o povo aí falando que sucessões é só treta. De repente, né, gente? É treta real, oficial mesmo. Mas estamos juntos. O pessoal aí, todo mundo me cobrando. O Roberta de Neve, eu jamais iria para uma prova sem fazer o nosso Roberta de Neve, né? Jamais mesmo, porque é uma coisa assim que tem salvado aí, né, vidas dos nossos alunos, dos nossos candidatos à OAB, e a gente tem acertado várias questões, na verdade. Estamos na 5ª temporada, então já tem aí 5 exames que a gente vem fazendo Roberta de Neve as 7 questões, e a gente vem acertando as questões assim como um todo. Salvo o penúltimo exame, que teve um tema que eu acabei não abordando nesse nosso evento, mas os outros todos a gente abordou. Peraí. E aí, um beijo para todo mundo que tá aí. Vamos começar? Vamos falar de sucessões? Vamos falar de herança, vamos falar de cálculo de herança, uma abordagem geral, tá bom? Para hoje, agora. Olha lá, e o nosso objetivo é fechar as 7 questões da prova, tá? 7 questões da nossa prova. A Mora tá aqui, ó, dando um ar da graça dela, ela não aparece. Mostra a sua cara aqui para as pessoas verem você. Eis a Amorinha de mamãe, né? O gatinho de mamãe. Ela vai ficar aqui para dar sorte pra gente, tá? Então, olha só. Vamos lá pro nosso material. Aí, o que nós vamos fazer? A gente... Ó, o povo falando, eu errei na última prova, não entendi nada. Hoje você vai entender. O que a gente vai fazer? Qual vai ser a sistemática da nossa aula? Hoje a gente vai ter aula de sucessões. Aí, amanhã, a gente vai ter aula de família. Vai ser no mesmo horário, às 9 horas. Aí, amanhã, antes de começar o encontro de família, eu vou disponibilizar para vocês o material de hoje. Então, vai ser sempre assim. No dia seguinte, eu disponibilizo o material da aula anterior, tá bom? E vamos lá. Sem maiores delongas, sem ficar alongando demais, vamos começar falando aqui um pouquinho sobre a abordagem geral de sucessões, tá? Abordagem geral de sucessões. Para quem achou a Amora bonita,
ela tá mandando um beijo e ela quer dizer também que ela foi resgatada na rua em janeiro deste ano. Ela já estava grandinha, já era uma mocinha grandinha, mas a mamãe foi lá e pegou ela, né, minha princesa? A mamãe adotou ela com muito amor e tá aqui, linda, amiga da Jolie. Só não é muito amiga dos outros gatos, né? Mas no mais ela tá se comportando bem. Adote um animalzinho de rua. Vamos lá. Então, olha só. Quando a gente fala de sucessões, a gente tem que lembrar de herança, né? A gente tem que lembrar de herança. E assim, a parte de herança é de fato um tema que acaba intimidando, né? Acaba intimidando a gente. Mas não é um tema impossível, tá, gente? Não é um tema impossível. Só que a gente não vai ter tempo para aprofundar demais. A gente vai ter tempo aqui para conversar o que é cobrado. Então, o que é efetivamente objeto de questões assim, digamos, contextualizadas, que é o que cai na prova da OAB. Questões problematizadas, digamos assim. Então, olha só, quando ocorre efetivamente a morte de uma pessoa, surge um fenômeno chamado herança. Cola o olhinho no material, vai fazendo suas anotações, tá? Quando ocorre a morte, ocorre um fenômeno chamado herança. Essa herança, de fato, deve ser partilhada entre os herdeiros. Só que eu quero que você entenda uma coisa bastante importante. Roberta, pelo amor de Deus, me explica o que é importante para mim aqui agora. Aqui, a gente vai observar que existe um princípio chamado princípio da Saizine. E o que significa isso? Olha só, eu sempre falo que quando acontece a morte, a gente pega todos os bens do morto e é como se a gente colocasse numa sacola que ficou horrível, numa sacolona bem grandona, parecendo uma sacolinha de Papai Noel, tá? E essa sacola é composta por todos os bens deixados pelo falecimento da pessoa, que a gente chama de decujus porque de cuja sucessão se trata. E essa herança é composta por bens móveis e imóveis. Pode ser até somente dinheiro, que é exatamente o que a gente chama de bem móvel. Opa, peraí. Então, quando você pensa no tema herança, são todos os bens deixados pelo falecimento de alguém. Como a herança, esses bens não podem ficar jogados, de fato alguém vai ter que entrar na propriedade desses bens. E aí vai acontecer quando surge o fenômeno morte. Aí, os herdeiros vão entrar na posse e propriedade dos bens. A gente fala aqui em posse e propriedade dos bens aos herdeiros. Roberta, mas assim, esse sacão aqui de Papai Noel, os herdeiros vão ficar segurando aqui um pedacinho. Exatamente. Preste atenção no desenho. Os herdeiros vão ficar aqui segurando um pedacinho da herança. Eu posso afirmar que essa casa pertence a esse herdeiro? Não, eu não posso afirmar isso. Professora, por que não? Porque cada um vai ter propriedade sobre uma cota parte da herança. Eu não posso dizer que um bem específico é de um herdeiro específico, porque cada um somente terá direito aqui a 1/3. Então, a gente tem frações ideais, a gente tem cotas.
tá? A gente tem cotas relacionados aí aos sujeitos. Agora, deixa eu te falar uma coisa bastante relevante. A herança em si, esse conjunto patrimonial, a herança em si é considerada bem imóvel por disposição legal. A lei fala que o tratamento desse conjunto patrimonial aqui é de bem imóvel. É de bem imóvel. E se os herdeiros entram na posse e propriedade dos bens, quando a gente tem vários proprietários em relação a um imóvel, forma-se um condomínio. A gente tem a formação de um condomínio, ok? Por quê? Porque eu tenho propriedade de várias pessoas que são denominadas herdeiros. Eu tenho uma copropriedade. Eu tenho uma composse. Por quê? Porque é posse de vários. Professora, aqui eu tenho o herdeiro A, aqui eu tenho o herdeiro B, aqui eu tenho o herdeiro C. Se existe uma copropriedade, um condomínio, que é um codomínio, cada herdeiro é proprietário de uma fração ideal. No nosso exemplo aqui é 1/3, porque são 3 herdeiros. Cada um é proprietário de uma fração ideal. A gente chama de cotas. Então, cada herdeiro tem direito a uma cota, a uma fração ideal, tá? Cada herdeiro tem direito aí, efetivamente, a uma cota. Aí, eu te pergunto, se esse herdeiro aqui, o B, não é exatamente proprietário do carro, ele é proprietário de uma cota, eu te pergunto, tema de prova, ele pode vender o carro? Ele pode vender o imóvel isoladamente? Claro que não. Por que ele não pode vender o imóvel isoladamente? Porque ele não é proprietário do imóvel. Então, o herdeiro, ele pode ceder para alguém, né? Transmitir para alguém apenas a sua cota. Então, se cair na sua prova que um herdeiro alienou um bem específico, ei, deixa eu te falar, tá errado. Não pode. Ele precisa ceder a cota. Agora, você concorda comigo que ele pode ceder a cota de forma gratuita, tipo, vou doar a minha cota, ou ele pode ceder a cota dele de maneira onerosa? Se ele está cedendo de maneira onerosa, é porque ele está, digamos, vendendo a cota dele. Por exemplo, ele pode pegar e falar assim: Brasil, 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 eu tenho direito a receber uma cota aqui de 1,5 milhão, só que vai demorar muito para eu receber. Eu estou precisando de dinheiro. Posso alienar a minha cota, que vai valer mais ou menos, possivelmente 1,5 milhão, por 500 mil reais? Pode tranquilamente. A diferença é que a gente tem que ter uma regrinha bem básica. Sabe qual é? Olha só. Se o herdeiro quiser ceder de forma gratuita, tá ok, ele tá livre para fazer isso. Mas se ele quiser ceder de forma onerosa, ele vai ter que ceder preferencialmente aos demais herdeiros. Os demais herdeiros têm o direito de preferência. Isso quer dizer que se ele ceder para outra pessoa que não o outro herdeiro, de forma onerosa, vai dar merda. Ele precisa oferecer, por exemplo, se é o B que está cedendo, ele tem que oferecer primeiro para o A e também para o C, para que eles possam exercer a preferência. Roberta, e se ele não ceder? E se ele não ceder e não exercer a
preferência. Aí a gente vai recordar uma regrinha bem básica estampada no artigo 1795. Roberta, o que está no 1795? Se o herdeiro ceder a outra pessoa, o herdeiro interessado, B ou A, no caso, se a cessão for feita por C, poderá haver para si a coisa cedida. Prof, ele pode fazer isso? Pode. Ele vai poder ajuizar uma ação judicial para poder reaver aquela cota que foi cedida. E tem um prazo decadencial de 180 dias. Professora, isso acontece quando se tratar de doação? Não mesmo. Doar, ele pode doar para quem ele quiser. Doar, ele doa para quem ele quiser. Agora, se for onerosa, tem preferência entre os demais herdeiros. Se ele não oferecer para os demais herdeiros e de cara oferecer para um terceiro, esse herdeiro que foi preterido, que não teve ali o direito de receber aquela cota, de exercer a aquisição daquela cota, pagando o preço, óbvio, ele vai poder reclamar judicialmente. Ele vai ajuizar uma ação de adjudicação daquele bem, daquela cota, na verdade, e aí ele deposita o valor, ok? Então, cuidado com essa primeira informação. Uma outra informação que também já foi bastante cobrada em prova e que é muito bacana é que quando a gente fala de herança e essas coisas todas, a gente tem a questão da aceitação e da renúncia, não é verdade? A gente fala de aceitação e de renúncia. Prof, o que eu tenho que lembrar aqui? Ocorrida a morte, os herdeiros entram em cena automaticamente. É automático, eles vão entrar na posse e propriedade dos bens, tá? Eles vão entrar na posse e propriedade dos bens. Aí, o que acontece? Quando os herdeiros entram na posse e na propriedade dos bens, isso é automático, né? No mesmo momento da morte. Ah, morreu às 20 horas e 2 minutos. Então, 20 horas e 2 minutos, a herança foi entregue aos herdeiros. Ocorre que existe um fenômeno chamado aceitação e existe um fenômeno chamado renúncia. A aceitação é uma confirmação de algo que já acontece de maneira natural. Então, os herdeiros vão precisar aceitar a herança ou eles podem renunciar. Preste atenção agora. Eles podem aceitar a herança ou eles podem renunciar a essa herança. Pessoal, entenda que a aceitação é fácil, tranquila e de boa. Por quê? Porque quando eles recebem a posse e a propriedade, eu só vou confirmar a aceitação do que aconteceu lá atrás. Então, a aceitação, ela pode ser expressa, quando você chega lá e fala, realmente, eu aceito, ou ela pode ser tácita, né? Você tá lá se habilitando no inventário, o seu comportamento, ele é condizente com a aceitação. Isso é uma modalidade de aceitação tácita, tá bom? Agora, a renúncia da herança não pode ser tácita. A renúncia da herança tem que ser expressa. Leva isso para sua prova. Se eu quiser mencionar e deixar muito claro que eu estou renunciando um bem, a minha renúncia tem que ser o quê? A minha renúncia tem que ser expressa. Ou você pode fazer essa renúncia expressa por termo nos autos, tá? Você pode fazer a renúncia expressa ali por termo nos autos, lá no processo de inventário, já está tramitando, e aí eu quero dizer lá no processo que eu estou renunciando.
Se você estiver renunciando, você pode dizer por termo nos autos, de boa, que você está efetivamente renunciando. Mas se você estiver diante de uma manifestação fora do processo, evidentemente você pode fazer por escritura pública. Então tem que ser expressa dentro dos próprios autos do processo ou por instrumento público. Agora, o que pode acontecer quando alguém renuncia? O que pode acontecer? Duas situações podem ser observadas na sua prova quando a gente fala da questão da renúncia. O que acontece se o herdeiro que renunciou, ele tem credores, e o que acontece se o herdeiro simplesmente renunciou e renunciou de boa, normal? Duas situações referentes à renúncia. Vamos aqui. Olha lá, já sabemos então que a renúncia é quando você abre mão da herança, tá? Aqui, o ato de renunciar pode gerar duas situações. O ato de renunciar pode gerar duas situações. Duas. O ato de renunciar, ele pode acontecer de boa. Vou botar aqui a primeira situação, vou botar um exemplo. Imagina que a nossa Maria, que tem o filho 1, o filho 2, o filho 3. Imagina que o filho 1 renunciou. Se o filho 1 promoveu uma renúncia, qual é a consequência natural? A cota que seria dele, imagina aqui que o valor da herança da Maria seja, vou botar aqui, ó, 300 mil, para facilitar a conta. Maria morreu. Se o F1 não renuncia, cada um vai receber 100 mil. Mas se o F1 renuncia, o que acontece para o F2 e o F3? O direito de acrescer. Então, cada um vai ter os 100 mil que seria dele próprio, mais metade do que seria da cota do F1, porque nós estamos falando de mais 2 herdeiros. Então, a gente entra aqui com os 150 mil. Ok? Professora, mas e se o filho 1 tiver filhos? Porque vocês ficam apegados na questão da representação. Cuidado, porque representação só vai acontecer quando a gente considerar a criatura pré-morta, né? Então, se a herança da Maria aqui é de 300 mil reais e a Maria morreu e vamos supor que o filho 1 tenha o neto 1 da Maria. Se ele renuncia, né? Mais uma vez aqui a gente tem a renúncia, o filho dele não vai representar ele não, tá? O filho dele não vai representar ele não. O filho dele é ninguém ali na fila do pão. Então, eu continuo dividindo por 2. Cada um vai receber seus 150 mil reais. Tudo bem? Agora, uma situação bastante interessante é quando o herdeiro que renuncia tem credores. Tipo, o herdeiro que renuncia, ele tem os credores dele e os credores estão ali só esperando ele receber um valor para poder, ó, pegar o dinheiro. E aí, ele vai lá e fala, ai, excelência, renuncio o meu valor da minha herança. Aí os credores vão falar assim, que porra é essa? Como assim você está renunciando a este negócio? Não pode? Não dá certo? Não faça isso? A gente tem um artigo que ele é categórico de prova, que é o nosso glorioso artigo 1813. Imagina você, isso aqui já caiu na prova da OAB, quem tem feito questão sabe disso. Imagina você
que Maria tem o filho 1, o filho 2 e o filho 3. O filho 1 é devedor do João. Quer dizer, o João é o credor, tá? É o devedor do João. E aí, o F1 vai lá e promove uma renúncia. Vamos colocar valores? Vamos lá. Imagina que a herança da Maria é de 300 mil reais. O F1 é devedor do João no valor de 50 mil. 50 mil reais. Ele deve 50 mil reais para o outro, né? Para o João. Aí, o F1, em tese, teria 100 mil reais para receber, concorda? Teria 100 mil reais para receber. Aí o bonito vai lá e renuncia. Ele promove a renúncia. Professora, quando ele faz a renúncia, o que que acontece? O João poderá aceitar, isso aqui caiu na prova da OAB, poderá aceitar a herança dentro do processo no lugar do F1. Professora, ele poderá aceitar a herança no lugar do F1 se ele fizer essa habilitação no prazo de quantos dias? De 30 dias após a ciência, né? Vou escrever aqui mais fácil. Após a ciência, tá? Então ele tem 30 dias para aceitar no lugar. Aí a dívida é de 50. 50, bonitinho, tá bom? 50, bonitinho. 50 mil. Aí eu te falo, ele vai lá e aceita a herança no prazo de 30 dias. Ele está aceitando o valor total de 100 mil? Não, ele está aceitando apenas o valor da dívida. Então, ele vai aceitar apenas o valor da dívida. Professora, e o que acontece com os outros 50? Eu entrego para o F1? Não, os outros 50 vão para o F2 e para o F3, ok? Para o F2 e para o F3, certo? Vocês vão me dar 1 minuto só para eu pegar um copinho de água, porque minha água acabou e minha garganta tá secando. Então, 1 minutinho, eu pego a água e volto, tá bom? Rapidão, rapidão, rapidão. E volto.
Vamos lá, voltei. Vou deixar esse microfone para fora mesmo. Se eu precisar sair de novo, já facilita o troco e a descida. Pronto, dá nada não. Então pronto, é isso. Aqui, o credor, ele vai poder aceitar a herança em nome do devedor. Mas perceba que ele vai aceitar a herança em nome do devedor somente em relação àquela cota. Nada além disso. Roberta, mas então o excedente, a diferença, a gente entrega para os demais herdeiros? Ou a gente entrega para o F1 que renunciou? Não, a renúncia perante ele continua valendo e vida que segue, tá? O restante, se tiver, a gente divide entre os outros herdeiros no pleno exercício do direito de acrescer, tá bom? Então vamos lá no material, de novo. Então, show de bola aqui, tranquilinho, tranquilinho. Se você quiser dar o print nessas duas telas, fique aí à vontade. Tá bom? Duas questões sobre renúncia que podem estar aí na provinha de vocês. Professora, agora eu quero entender uma coisa muito importante que é em relação ao conceito de herdeiros e em relação... Aliás, só uma pergunta que é interessante que algumas vezes vocês acabam fazendo, que é sobre a questão das dívidas do morto. Pessoal, regra número 1, a dívida do morto não vai para os herdeiros. Quando a gente vai fazer a partilha dos bens entre os herdeiros, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente vai verificar o que vai sobrar. A gente vai pegar o patrimônio da pessoa, vai pagar todas as dívidas e o que sobrar a gente partilha, tá bom? Prof, até que aconteça o inventário, quem fica tomando conta dos bens? Vou fazer um desenho aqui que vai caracterizar uma linha do tempo, mas uma coisa bem simples só para você memorizar. Olha só o que nós temos aqui. Quando ocorre a morte, né, a gente tem que os herdeiros entram na posse e propriedade dos bens automaticamente, ali rapidinho, no mesmo momento da morte. Só que alguém geralmente toma a frente da situação, até que a gente inicie o processo de inventário. O processo de inventário é aquele que vai terminar ao final com a partilha dos bens efetivamente entre os herdeiros. Não esqueça que lá no processo civil, o formal de partilha ou certidão de partilha é título executivo judicial em relação aos herdeiros e inventariante. Veja que isso aqui já é o momento judicial, tá? O processo de inventário. Só que antes da gente entrar com o processo e nomear uma pessoa que vai tomar conta, que é um inventariante, que é nomeado, alguém geralmente toma conta dos bens ali antes do processo de inventário. Esse alguém é chamado de administrador provisório, ok? Administrador provisório. E o administrador provisório, ele vai ficar tomando conta ali dos bens de boa, até que alguém ingresse com o processo de inventário e fique tudo bem. O Código Civil fala que o processo de inventário deve ser aberto em 30 dias após a morte. Só que aqui a gente aplica a regra do Código de Processo Civil, lá do artigo 610 e seguintes, que estabelece que o prazo aqui é de quanto tempo? De 2 meses, tá? As pessoas têm ali 2 meses para iniciar o processo de inventário e 12 meses para terminar, tá? 12 meses para terminar. De fato, o prazo para terminar é um prazo completamente impróprio, porque a gente vai fazer a apuração de todos os bens, do valor das dívidas, vamos pagar os credores, o que sobrar a gente vai fazer a partilha entre os herdeiros. Agora, para começar o processo, são 2 meses, que é a lei do Código, que é a regrinha do Código de Processo Civil. De fato, se não terminar
se não começar em 2 meses, alguns estados trazem aí a previsão de uma multa fiscal, que seria uma porcentagem em cima do valor do imposto. Aqui no DF tem a lei, isso não vai cair na prova de vocês em relação a essa lei específica, mas pode cair o prazo, tá? De 2 meses. Não temos, a gente tem a lei, mas ela não tem muita aplicabilidade. Não sei em outros estados, mas é isso, tá certo? Inventariante, a gente tem lá na parte do Código de Processo Civil. E a galerinha que pode fazer de forma extrajudicial também pode fazer de boa, se não houver interesse de incapaz, tá bom? Maravilhoso. Agora, a gente está falando aqui o tempo todo da questão dos herdeiros, não é verdade? Eu te pergunto, quem são os herdeiros? Vamos lá. Nós temos, pessoal, 2 tipos de sucessão. Nós temos, agora, máximo de atenção possível na face da Terra aqui, em Brasil. Nós temos a chamada sucessão legítima e a chamada sucessão testamentária. A sucessão legítima é aquela que segue as regras da lei para fazer a partilha dos bens. A sucessão testamentária é aquela que segue a disposição de última vontade deixada pelo morto em testamento, ok? Agora também não esqueça que seguro de vida, eu coloquei até algumas questões assim nos simulados, seguro de vida não é herança. Se eu deixo um seguro de vida para alguém, esse valor desse seguro não pode ser utilizado para pagar dívidas do morto, não pode ser partilhado ali de cara. Por quê? Porque não é herança. E não esqueça que o STJ tem o entendimento de que não é possível deixar seguro de vida para cúmplice do adultério, que é o ou a amante, tá? O STJ assentou esse entendimento em julgado muito recente, diga-se de passagem. Não é possível deixar seguro de vida para amante. Agora, o seguro de vida é de liberdade de escolha, né? Salvo essa restrição. E, de fato, você pode deixar para quem você quiser. De boa, tá bom? Vamos lá. Pela sucessão legítima, ocorre a morte e a gente aplica a regra legal, tá? Roberta, a sucessão legítima, eu entrego, então, a herança aos chamados herdeiros legítimos. Eu vou te perguntar, quem são os herdeiros legítimos, tá? Quem são os herdeiros legítimos? Quem a lei diz que é. Vamos memorizar? Quem é que a lei diz que é herdeiro legítimo? Vamos memorizar? Na ordem. A gente entrega a herança para os descendentes. Se não houver descendentes, a gente entrega para os ascendentes. Se não houver ascendente, a gente entrega para o cônjuge ou companheiro. Esse coraçãozinho nos nossos desenhos vai indicar cônjuge ou companheiro, tá bom? Cônjuge ou companheiro. Professora, eu aplico a mesma regra para o cônjuge e para o companheiro? Sim, porque você vai lembrar que o Supremo Tribunal declarou inconstitucional o artigo 1790, que é o artigo que trabalhava de maneira diferente a sucessão do cônjuge e do companheiro, tá? O companheiro, ele se dava muito mal se ele efetivamente vivesse uma união estável com o morto. Seria muito melhor se fosse casado. Agora, para todo mundo, aplica-se o artigo 1829, tá? Vamos lá.
descendente. Se não tiver descendente, vai para os ascendentes. Se não tiver ascendente, vai para o cônjuge ou companheiro. E se não tiver cônjuge ou companheiro, vai para os colaterais até o 4º grau. Só que aqui a gente tem uma ordem também. Quem são essas pessoas? Vamos lá, na ordem. Primeiro, irmãos. Não havendo irmãos, vai para os sobrinhos. Não havendo sobrinhos, vai para os tios. Não havendo tios, vai para os primos. É nessa ordem. Irmãos, 2º grau. Sobrinho, 3º grau. Tio, 3º grau. Primo, 4º grau. Professora, mas tio e sobrinho, se são de 3º grau, eles vão dividir a herança entre si? Não, não vão dividir a herança entre si. Porque o sobrinho tem preferência em relação aos tios. Já tivemos questão da OAB falando que a pessoa morreu, deixou sobrinho e tio, querendo saber se você conhece a regra de que os sobrinhos têm preferência em relação aos tios. Lembrando que a gente só desce para a classe seguinte se não houver a classe anterior, tá bom? Cuidado com isso. Eu só entrego para o ascendente se não tiver descendente, eu só entrego para o cônjuge se não tiver ascendente e só vou para os colaterais se não tiver o cônjuge ou companheiro. Entrego para os irmãos, se não houver irmão, vai para o sobrinho, se não houver sobrinho, vai para o tio, se não houver tio, vai para o primo. Beleza, beleza. Prof. E aí? Esses são os herdeiros que a gente chama de legítimos. Mas, de fato, dentre esses herdeiros, os 3 primeiros são denominados herdeiros... O que, gente? A professora não está sabendo mais nem escrever, né? Vamos lá, força! São chamados de herdeiros necessários. Porque se você tem herdeiro necessário, você vai ter que deixar exatamente pelo menos 50% dos seus bens. Se eu te pergunto assim, eu sempre posso fazer testamento? Eu sempre posso fazer testamento. Atenção agora no que eu vou te explicar. Eu sempre posso fazer testamento. Sempre, sempre. Só que a diferença é, a sucessão testamentária, eu vou deixar o que eu quero em testamento para alguém. Eu posso, inclusive, criar uma fundação, não posso? Posso. Eu posso dispor 100% dos meus bens, ou eu posso dispor, eu vou até botar um até, tá? Eu posso dispor até 100% dos meus bens, de boa, mas eu posso dispor até 50% dos meus bens. A diferença é o seguinte, se eu não tenho herdeiro necessário, eu posso dispor até 100% dos bens. Isso quer dizer que se uma pessoa morre deixando apenas irmãos, esses irmãos não são obrigados a receber, você não é obrigado a entregar alguma cota da sua herança para os seus irmãos. De fato, isso não acontece, tá? De fato, a gente não tem essa questão. Na verdade, se você tem irmãos, o irmão, ele é um herdeiro legítimo, mas não necessário. Isso quer dizer que se eu tiver só irmão, eu posso fazer um testamento deixando tudo que eu tenho para um amigo. Não tem problema, tá bom? Então, show de bola. Agora, se eu tenho um herdeiro necessário, aí eu só posso dispor até 50%, tá bom? Até 50%. Questão muito de OAB. Vou até usar minha caneta brilhosa aqui, que eu não sei usar quando tá passando a tela, né? Tem que ser quando a tela tá desligada aqui.
Questão muito de OAB. Calma que eu vou abrir aqui para vocês, vocês vão ver. Em caneta brilhante. Olha que lindo. Questão muito de OAB, minha caneta brilhante. Olha só o que a gente tem aqui. Imagina você que eu faço um testamento acima de 50%. Temos duas situações. Memoriza. Eu faço aqui um testamento acima de 50%. Professora, se eu faço um testamento hoje e eu tenho herdeiro necessário hoje, eu tenho herdeiro necessário hoje, e eu faço o testamento ultrapassando o valor, aí é uma situação. Se você faz o testamento hoje, deixando tudo para um amigo, isso também já foi cobrado em exame de ordem, deixando tudo para um amigo, e no final das contas, o tempo, óbvio que a gente não sabe o que acontece na vida, né, no futuro. Aí o tempo passa, o amigo tá aí, você tem um filho, o herdeiro necessário surgiu depois. Quais são as saídas? São diferentes. Se eu tenho aqui uma seguinte situação, se eu tenho herdeiro necessário, ficou uma bosta, né? Se eu tenho herdeiro necessário e aí eu faço o testamento dispondo mais de 50%, é caso de quê? De redução da disposição testamentária. O que o juiz vai fazer? O juiz vai pegar e vai reduzir a cota. Vai falar assim, ó, o que é, Amora? Vai falar assim, olha, você tem herdeiro necessário e você ultrapassou o valor. Se você ultrapassou o valor, vamos reduzir para 50%, ok? Agora, imagina, você não tem herdeiro necessário, você faz o testamento e aí surge o herdeiro necessário. Depois, não é caso de redução, é caso de rompimento do testamento. Caiu uma questão dessa no exame de ordem. A questão foi mais ou menos assim. Joana deixou todos os seus bens para sua melhor amiga, Renata, porque ela não tinha herdeiro necessário. Até aí tudo bem. Tu vai me morder real, oficial? Não tinha herdeiro necessário. Até aí tudo bem, ok? Aí, tempos depois, a moça engravida e nasce o filho. Eu acho que foi até uma questão que cobrava Roberta. Nasce o filho. E o filho respira, adquire personalidade jurídica. E aquela mãe que fez aquele testamento naquele momento anterior, falece. Ela faleceu. Aí a questão queria perguntar assim, vai dividir 50% para a filha que nasceu, 50% para a amiga que iria receber o valor ali em testamento? Não. Se o herdeiro necessário surgiu depois, é caso de rompimento. Roberto, o que significa romper o testamento? Significa simplesmente você pegar e rasgar o testamento. É isso. Isso é rompimento do testamento. Tá bom? Ok? Dá o print nessa tela. Tá? Agora, vamos lá. Imagina, então, que a gente está falando da sucessão legítima, ok, meus amores? A gente está falando aqui da sucessão legítima. Roberta, o que a gente tem aqui na sucessão legítima? Vamos lá. Vamos falar agora da partilha dos bens. Era uma questão de Carolina e Roberta. Era um negócio desse mesmo. Deixou para uma amiga, aí a gestante, a mãe, né, acabou falecendo ali e tudo mais. Vamos lá. No caso, então, o que nós vamos ter aqui? A sucessão legítima vai acontecer levando em consideração a seguinte situação. Vocês estão ouvindo a Jolie roncar?
peço desculpa a vocês, eu não tô com a letra boa hoje. Minha mão tá tremendo hoje, eu não sei o que que é, acho que eu tô com uma pressão alta, sabe, hoje, mas tudo bem. Sucessão legítima. Então, a sucessão legítima vai entregar a herança na ordem de vocação hereditária. Aqui eu preciso da sua máxima atenção, tá? Vamos lá. Ordem de vocação hereditária. Na ordem de vocação hereditária, a gente tem exatamente aquela ordem que a gente estava falando, tá? Ali do 1829. Primeiro, a herança será deferida para quem? Atenção agora, pelo amor de Deus. Vamos lá. Aos descendentes. Quem são os descendentes? Filho, neto, bisneto, etc. Tá? Não havendo descendente, a herança vai para quem? Vai para os ascendentes. Ok? Vai para os ascendentes. Pai, avô, avó, bisavô, bisavó, etc. Não havendo, vai para o cônjuge ou companheiro. Não havendo, vai para os colaterais até o 4º grau. Aí vai naquela ordem, né? Irmãos, vamos recordar? Sobrinhos, tios e primos. Roberta, mas tem um negócio que eu fiquei decorando, que eu tô apegado. Tem um negócio que eu estou apegado. É sem morder a mamãe. Tem um negócio que eu tô apegado, Roberta. Quem é herdeiro, quem é meieiro não é herdeiro. Me bateu? Eu te bato. Quem é meieiro não é herdeiro. Quem é meieiro... Vocês viram isso? Quem é meieiro não é herdeiro. Quem é meieiro não é herdeiro. Quem é meieiro não é herdeiro. Quem é meieiro não é... Vocês estão vendo ela me batendo aqui, ó? Você tá decorando errado, porque não é bem assim, tá? Então, vamos desapegar dessa informação agora, vamos desapegar dessa informação agora e vamos aprender corretamente. Esqueça essa história de meeiro e herdeiro, porque meação é coisa de casamento e herdeiro é coisa do que a gente está falando aqui. Tudo bem que são interligadas as informações, a gente tem que saber, mas a gente tem que memorizar correto, porque vai ter momento que o meeiro é herdeiro também, tá? Então, ficar decorando daquele jeito vai te induzir a erro. Vou te ensinar agora. Vamos lá. Olha só, aqui a gente precisa observar uma coisa. Os descendentes podem ter que dividir com o cônjuge. Os ascendentes também, cônjuge ou companheiro. É o que a lei fala de concorrer. O 1829 diz o seguinte, o 1829 diz o seguinte, 1829 diz o seguinte, Roberta, a sucessão será deferida na seguinte ordem. Vai ser deferida aos descendentes em concorrência com o cônjuge, aos ascendentes em concorrência com o cônjuge e ao cônjuge ou companheiro. Então, sempre que eu falar cônjuge, lembra do companheiro também, tá? Quando ele fala concorre é porque divide. Divide. Só que, quando ele fala que concorre com descendente, a gente vai ter o seguinte. Depende do regime de bens. Vou te dizer só assim, olha só. A herança será deferida aos ascendentes em concorrência com o cônjuge em qualquer regime
de bens. Qualquer regime de bens. Os descendentes, aliás, os ascendentes vão concorrer com o cônjuge em qualquer regime de bens. O cônjuge ou companheiro vai receber sozinho também qualquer que seja o regime de bens que ele seja casado. Então aqui, essa questão é simplesmente uma questão de interpretação do 1829 e não importa o regime de bens aqui. Ele sempre vai receber sozinho ou ele sempre vai concorrer com o ascendente. Porque essa história de regime de bens vai ser só na descendência, perdão, perdi a concentração aqui. Vai ser só na descendência. Aqui depende, tem regime que sim, que o cônjuge ou companheiro vai dividir, tá? E tem caso que não vai dividir. Então, concorda que se o cônjuge ou companheiro é meeiro aqui, ele sempre vai concorrer. Se ele é meeiro aqui, ele sempre vai receber sozinho. Entendeu? Entendeu? De boa, de boa. Prof, olha só. Então, para eu entender essa parte aqui, eu tenho que saber regime de bens? Tem. E aí eu vou te mostrar agora como que você vai compreender a parte de regime de bens, tá bom? Vamos lá. Quais são os regimes que nós temos? Nós vamos ter a comunhão parcial. Vou escrever, né? Para ficar mais claro. Olha lá. Comunhão parcial de bens. Comunhão universal de bens, separação de bens e o regime da participação final nos aquestos. São esses 4 modelos de regime de bens, tá? São esses 4 modelos de regime de bens. Roberta, como que eu vou observar? Como que eu vou observar essa questão, né? Aqui dos regimes. Vou dividir aqui, que eu não sei cadê minha régua, então vocês sabem que eu tenho toque. Aí a gente, né, vem fazendo aqui o cortezinho, mas enfim. Cola o olho aqui que você vai entender. Vamos desenhar nossos bonequinhos, tá? Vamos desenhar nossos bonequinhos. Vou desenhar uma galerinha aqui. Uma galerinha aqui. Uma galerinha aqui. Lembrando que é possível casamento homoafetivo, união estável homoafetiva, né? Consideramos justa toda forma de amor. Ainda mais hoje, né, gente? Um grande dia para celebrarmos todas as formas de amor. Casamento homoafetivo, união estável homoafetivo, né?
E aí, o que nós vamos ter aqui? Preste atenção. Eu vou ilustrar para vocês o momento, considerando aqui o casamento ou a união estável. Prof, é esse coraçãozinho? É. Dentro da comunhão parcial de bens, a gente sabe que nós temos bens adquiridos antes e adquiridos depois do casamento ou da união estável, tá bom? Imagina os bens aqui que a gente tinha antes e os bens que a gente adquiriu depois. Os bens que a gente tinha antes, na comunhão parcial de bens, são chamados de bens particulares. E o que a gente tinha depois é chamado de bem comum. Na separação de bens, é tudo muito separadinho. Tanto o que a gente tinha antes, quanto o que a gente tinha depois. É tudo bem particular. Olha que maravilhoso. Já na comunhão universal de bens, você está vendo que o bem comum a gente está ilustrando de azul, né? Aqui, na comunhão universal de bens, tudo que a gente tinha antes é nosso e tudo que a gente tem depois é nosso também. Já na participação final nos aquestos, é tudo separadinho. Olha que maravilhoso. A gente fez aqui uma projeção antes e depois do casamento. Então, a gente precisa desenhar nosso saquinho de bens, tá? Imagina você que na comunhão parcial de bens, eu posso ter meu patrimônio antes do casamento, tá? Vou desenhar as bolinhas, que vai ficar mais fácil de você visualizar. Eu posso ter meus bens antes do casamento, né? Imagina, a pessoa já tinha um apartamento, já tinha uma casa ou alguma coisa do tipo, um carro. E pode ser que juntos eles tenham adquirido um patrimônio comum. Tá vendo? É assim que funciona. Só que pode acontecer, e não é incomum, de uma pessoa casar com a outra e não ter bens particulares. Ninguém tinha absolutamente nada. E aí passaram a ter bens depois do casamento. Pode acontecer, então, de termos bens comuns e não termos bens particulares. Tá bom? Já na comunhão universal de bens, é tudo comum. É tudo comum. Porque mesmo que eu tinha antes, é nosso. Beleza? Separação de bens já é diferente. É tudo particular. Tudo particular. Só que, prof, tem um caso de bem, aliás, de separação de bens obrigatória, não é? É. Existe. Olha o pessoal falando que só tem um disco de vinil. Eu tenho um monte de disco de vinil, mas também é só, né? Vamos lá. Olha só. Aqui a gente pode ter o regime da separação obrigatória de bens. Separação obrigatória de bens, tá? Quando é que a gente vai ter a imposição do regime da separação obrigatória de bens? Quando for caso de pessoa maior de 70 anos, que é aplicado também para a união estável, tá? Quando for casamento mediante causa suspensiva, ou quando houver necessidade do suprimento. Ai, gente, ficou horrível isso. Vou botar aqui, ó. Maior de 70 anos, quando alguém casar mediante causa suspensiva. Qual é a causa suspensiva? Aquelas do 1523, né? A pessoa casa, mas já divorciou, mas não fez, por exemplo, a partilha de bens do casamento anterior. Tem que casar no regime da separação obrigatória de bens e depois altera o regime, né? Maior de 70 anos, casar mediante causa suspensiva ou quando necessita do suprimento
judicial para o casamento. Teve que pedir, por exemplo, autorização para casar, etc. Tá? Aí, a gente vai observar que, eu quero que você preste bastante atenção aqui agora. Na aula no próximo encontro, a gente vai verificar o que é bem comum e o que é bem particular. Eu vou te contar o que é bem comum e bem particular, tá bom? Por enquanto, eu quero que você visualize apenas as bolinhas. Aqui na participação final nos aquestos, a gente também só tem bens particulares. Tá bom? Eu quero que você visualize apenas dessa forma. Onde que nós temos bens comuns? Nas bolinhas azuis. E onde tem bolinha azul, aí a gente vai observar que existe o fenômeno da meação. O que é a meação? É a metadinha. É você dividir o que é efetivamente comum. É você dividir o que é comum. Dá uma olhada aqui. Eu vou fazer umas bolinhas de outra cor para eu conseguir escrever, tá? Vou pegar... para eu conseguir marcar. Vou pegar esse azulzinho aqui. Vou pintar aqui. Para a legenda ficar direitinho, tá? Olha só. Quando a gente fala de divórcio, pensa que nesse casal aqui, ó, do começo. Cada um tinha suas coisas, depois eles juntaram, adquiriram coisas comuns. Em caso de divórcio, eu divido no meio e cada um vai embora com o que é seu. Quer dizer, esse A aqui vai embora com o que é dele e metade dos bens comuns. Metade dos bens comuns é o que a gente chama de meação. Entendeu? Esse casal aqui, desse lado, por sua vez, não tinha nada de bem comum. Então, vai só com a meação. Esse aqui, cada um vai com seus bens particulares embora, né? Não divide nada mesmo. Olha aí. Opa. E aqui, cada um vai embora com o que tem também dos bens comuns. Divide por 2. Eu quero que você visualize que essa situação aqui de comunhão parcial de bens sem bens particulares é muito parecida, não é? Essa galerinha aí só tem bens comuns. Roberta, por que você está falando isso? Vou te explicar agora. Dá o print nessa tela. Vou te explicar agora. Olha só. A lei fala que a herança será entregue aos descendentes, dividindo com o cônjuge ou companheiro do morto. Só que eles não vão dividir em caso de comunhão parcial de bens sem bens particulares. Onde é aqui que a gente tem comunhão parcial de bens sem bens particulares? Aqui, não é? Bem aqui, não é? Pronto. Comunhão parcial de bens sem bens particulares. Por quê? Qual é o desenho que a gente tem aqui? Não é isso aqui? Então, ele já tem aqui a meação. Se ele já tem a meação, ele vai embora com a meação e a outra meação, que era do morto, vai ser dividida só entre os filhos, porque o cônjuge não vai receber. Além disso, ele também não recebe na comunhão universal. Roberta, por quê? Gente, é exatamente igual. É aqui nesse ponto que vocês ficam falando assim, quem é meieiro não é herdeiro. Quem é meieiro não é herdeiro nesses dois casos aqui. Mas só quando está concorrendo com o descendente. Porque se ele estiver concorrendo com o ascendente, ele sempre vai receber. Entendeu isso? Olha que sensacional. E também não concorre na separação obrigatória de bens. Por quê, prof? Porque ela é imposta pela lei. E se é imposta pela lei, vida que segue. A lei não quer também que receba.
Só que aqui, cada um tem seus bens. E aí não vai receber porque não vai. Cada um com seus bens. Tudo bem? São nesses 3 casos que não vai concorrer. Agora, quando é que vai concorrer? Vai concorrer na comunhão parcial de bens com bens particulares. Qual que é o desenho mesmo? Eles vão ter o bem comum e vão ter os bens particulares. Se uma pessoa morre deixando essa situação, vamos supor aqui que quem morreu foi esse aqui, ó. Vamos matar esse aqui, ó. Morreu. A herança dele vai ser o quê? Metade dos bens comuns e os bens particulares. Então, eu vou pegar o descendente e o cônjuge, mas o cônjuge só vai concorrer nos bens particulares. Fique tranquilo que a gente vai fazer questão aqui, algumas situações hipotéticas. Também vai concorrer na separação convencional de bens, que é aquela separação de bens escolhida, né, pelas partes, e também na participação final nos aquestos, porque você vai observar que de mais a mais é tudo bem particular. Tudo bem particular. Olha aí que sensacional. Tá? Professora, faz questão comigo? Faz questão comigo? Vamos fazer. Vamos fazer. Olha como é fácil isso. Vamos lá. Vamos botar aqui, ó. Maria tem o filho 1, filho 2, filho 3. Esqueça o boy da Maria por enquanto. Tá? Esqueça o boy da Maria por enquanto. Maria tem o filho 1, filho 2, filho 3. Vamos supor sempre que a herança da Maria, sempre, em todos os casos, seja 300 mil. Em todos os casos aqui da nossa divisão, tá? 300 mil. Aliás, não vai dar. Vou ter que fazer caso com caso. Vamos supor aqui que nesse caso, a gente tem aqui a herança da Maria sendo 300 mil. Esqueça o cônjuge da Maria por enquanto. Esqueça. Maria, 300 mil. Maria morre. Quanto que eu vou entregar para cada filho? 100 mil. 100 mil. De boa, de boa. Agora vamos lá. Maria vamos fazer primeiro os casos em que não concorrem, tá? Vou ilustrar para vocês esses casos aqui. Vamos lá. Maria é casada com o João e juntos eles têm o filho 1, o filho 2 e o filho 3. Vocês vão entender. Preste atenção agora. Olha lá. Tem o filho 1, o filho 2 e o filho 3. Sempre faça as bolinhas. Antes do casamento, a Maria tinha um patrimônio de... Ah, não, vou fazer primeiro o... Que não, né? Vamos pegar esse caso aqui, ó. Comunhão parcial de bens sem bens particulares. Imagina você, então, que Maria não tinha nada antes do casamento. Nada antes do casamento. Nada, tá? E aí, junto com o João, ela edificou um patrimônio de 300 mil. E eles são casados no regime da comunhão parcial de bens. Só que eu te pergunto, tem bens particulares aqui? Não, não tem. Não tem bens particulares aqui. Vou até botar de vermelho. Por que não tem? Porque não falou nada sobre bens particulares da Maria. Falou que ela não tinha nada antes do
do casamento. Só um disco de vinil, não tinha mais nada. A Maria morreu. Nesse contexto, primeiro, eu tenho que dar o que é do João para ele seguir a vida, porque ele está vivo. O que é do João? É do João metade dos bens. Então, o que é aqui nesse caso herança de Maria? O que é aqui nesse caso herança de Maria? Ah, professora, a herança da Maria, então, portanto, é a metade dos 300, que é exatamente isso aqui. Quanto que é a metade dos 300? Aqui é 150. A herança da Maria é 150 mil, porque é a meação. Se o João já tirou a meação aqui, ele vai tirar mais? Sim ou não? Se o João já tirou a meação aqui, ele vai tirar mais? Não, ele não vai tirar mais. Então, essa cota aqui é dividida apenas entre os filhos. O João vai embora com a meação e a meação da Maria vai ficar entre os filhos. Qual é o outro caso que não tem divisão? Aqui, comunhão universal. Por quê? Porque vai dar o mesmo desenho. Imagina que a Maria é casada com o João e eles são casados no regime da comunhão universal de bens. Juntos, eles adquiriram um patrimônio, vou botar aqui, ó, comunhão universal, um patrimônio de 300 mil. Eles possuem o filho 1, filho 2, filho 3. Filho 1, filho 2 e filho 3. Ei, a Maria morreu. Se a Maria morreu, a gente tira o que é do João e dá para ele seguir a vida, que é metade dos bens. A gente define o que é herança de Maria. A gente já sabe que a herança dela é de 150. O João, que já tirou a meação, não vai tirar mais nada. Então, aqui, a gente divide por 3. Apenas para os filhos. Por quê? Na comunhão universal, o João já tirou. E qual é o outro caso que não vai concorrer? Separação obrigatória de bens. Por quê? Porque a lei não quer, né? Então, imagina aqui que a Maria é casada com o João, tem o filho 1, o filho 2 e o filho 3. A Maria e o João casaram porque ele tinha mais de 70 anos no regime da separação obrigatória de bens. Aí, cada um com seu cada um, né? Não foi assim que a gente aprendeu? É, separação obrigatória de bens. Olha o nosso desenho aqui, ó. Cada qual com seu cada qual. Aí, o que nós vamos fazer aqui no desenho? Se a Maria morre, ei, a gente libera o João para seguir a vida, ele vai levar o que é dele já mesmo. A herança de Maria é o bem mesmo dela particular. Suponha que seja de 300 mil. Então é tudo. Só que a lei está falando que o João não vai concorrer. Então eu vou pegar isso aqui e dividir apenas entre os filhos. É só isso que você tem que memorizar. Professora, me explica quando pode acontecer. Quando é que a gente vai poder ter aí efetivamente a herança partilhada pelo João? Me diga aí, quando é que a gente vai poder ter? Olha lá. Imagina você que a Maria é casada com o João. Eles possuem o filho 1, o filho 2 e o filho 3. Antes do casamento, a Maria tinha um patrimônio de 700 mil reais.
Vamos meter aqui o louco. Vou botar 700, não, vou fazer 400, que é para dar certas contas, né? Tinha aqui um patrimônio de 400 mil reais. Juntos, eles angariaram um patrimônio de 300 mil. Tá vendo? É assim que você vai desenhar. Às vezes, a prova coloca assim... Ah, ela já tinha uma casa e um sítio. Aí a banca vai perguntar para você: ah, a casa e o sítio são bens particulares? Não são? O que é isso? Neném. Esse tipo de coisa, tá bom? Aí vamos lá. Eles eram casados na comunhão parcial de bens. Só que a gente já identificou que a Maria tinha bens particulares. E cuidado, quando a questão da prova fala de bens particulares, nós estamos falando categoricamente de uma situação de ter bens particulares do morto. Do morto. Porque se fala assim, o João tinha bens particulares e a Maria morreu. É uma comunhão parcial de bens sem bens particulares para o morto. Então a gente sempre considera bem particular para o morto. Se o morto tinha bem particular ou não. Então vamos lá. A Maria morreu. Maria sempre morre aqui nos meus exemplos. A Maria morreu. Como é que nós vamos fazer? A gente passa o traçozinho do fim, dá o que é do João e libera ele para seguir a vida, e a gente não tá nem aí com a história dele. A gente vai definir o que é efetivamente herança da Maria. Meus amores, o que é efetivamente herança da Maria? São os 400, né, de bem particular e metade de bem comum, que vai dar 150. Se ele concorre na comunhão parcial de bens com bens particulares, como é que vai ficar a divisão disso aqui, hein? Ah, Roberta, se ele concorre é porque ele concorre só nos bens particulares. Então, os bens particulares, a gente divide por 4. A gente vai entregar para o F1, o F2, o F3 e para o João. Uma cota de 1/4. Certo? Facílimo isso. E os outros 150? Ah, professora, aqui a gente não vai botar o João, não. Porque a gente já viu que na meação aqui ele não concorre com os descendentes. Então, aqui a gente só divide por 3. Filho 1, filho 2. Oh, meu Deus. E filho 3. Vocês entenderam isso? Tá bom? Coitada da Maria. Ok? Olha esse outro caso. Maria é casada com o João. Tem aqui o filho 1, filho 2 e o filho 3. Tá? Casada com o João, tem o filho 1, filho 2 e filho 3. Suponha que eles sejam casados no regime da separação convencional de bens. Já é diferente da obrigatória. A separação convencional de bens, a gente tem exatamente a escolha. Concorre ou não concorre? É sim ou não? Separação convencional de bens é sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? É sim, produção. E é o mesmo desenho da participação final nos aquestos. Olha lá. Então, aqui nesse próximo desenho, seja casado na comunhão parcial de bens ou na participação final nos aquestos, cada um vai ter seus bens o quê? Particulares. Suponha que o valor aqui seja de 300 mil. Agora vai dar errado minha conta. E Maria morre. A gente... Ficou muito grande aqui. A gente entrega o que é do João para ele e ele segue a vida. E já é a parte dele, né? É a parte dele.
E a cota da Maria, que é de 300, a gente vai dividir por quanto? Por 4. Porque na separação convencional de bens e na participação final nos aquestos, a gente tem o quê, Brasil? A gente tem o quê? A gente tem o quê aqui, pessoal? Que sim ou que não? Que sim. Então a gente divide por 4. Vai uma cota para cada filho e uma cotazinha aqui para o João, tá? Cuidado! Concorrendo, escuta, fecha o olho agora. Fecha o olho agora, fecha o olho. Interioriza o que eu vou te falar aqui agora. Concorrendo com os descendentes, o cônjuge meeiro não divide. Concorrendo com os descendentes, o cônjuge meeiro não divide. Concorrendo com os descendentes, o cônjuge meeiro não divide. Concorrendo com os descendentes, o cônjuge meeiro não divide. Batata. E foi isso que a gente falou em todos os casos aqui. Onde tem meação, na meação ele não entra. Na meação ele não entra. Só nos bens particulares. E nos bens particulares, na separação obrigatória também não. Por quê? Para evitar o golpe do baú. Agora, se eu não tiver descendente, ele vai concorrer com os ascendentes, pai e mãe. E na concorrência com os ascendentes, pai, mãe, avô, avó, bisavó, etc., ele sempre recebe de qualquer jeito, seja na meação ou não. Sempre recebe de qualquer jeito. Quase que não consegui abrir o olho de volta. E sozinho ele recebe de qualquer jeito. De qualquer jeito. Qualquer que seja a herança deixada pelo morto, o cônjuge ou o companheiro vai dividir. Qualquer que seja o regime. Qualquer que seja a natureza do bem deixado pelo morto. Se bem comum, se bem particular. Então vamos lá. Fecha o olho. Memoriza. Vamos fechar o olhinho. Fecha o olhinho. Memoriza. Na concorrência com os descendentes, o cônjuge ou companheiro não divide na meação do morto. Não divide na meação do morto. Agora, se for com ascendente ou com para receber sozinho, divide em qualquer situação. Isso aqui é olha o caminhão da aprovação passando na sua rua para convidar você a entender sucessões e tirar 7 pontos no exame de ordem. É para acordar. Acordei. O sangue de Jesus, socorro. Socorro, Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor. É assim, tá? Tô aqui, ó, toda trabalhada nos meus cachinhos dourados. Eu não posso fazer isso no cabelo não, porque o cabelo fica duro, ó. Toda trabalhada nos meus cachinhos dourados. E é isso. Tudo bem? Vou te dar um bisu aqui. Não ia falar isso, mas me deu um negócio aqui. Vamos lá. Tô nervosa. Olha só. O povo tava de olho fechado. Acorda. Então, se não tiver descendente, vai para quem? Vai para os ascendentes. Se não tiver ascendente, vai para o cônjuge. Se não tiver cônjuge, vai para os irmãos. Deixa eu te explicar uma coisa aqui agora. Vamos lá. Maria
Presta atenção aqui, seus carinhanhos. Acorda. Maria não tinha cônjuge, não tinha acorda, Pedrinho. Não tinha cônjuge, não tinha nobody, tá? Ninguém. Presta atenção. O pai e a mãe, vou botar pai e mãe, tá? Vamos lá. Pai e a mãe de Maria. Eles tiveram Maria, tiveram o João, tiveram o Jonas e tiveram Renata. O pai e a mãe de Maria já eram falecidos, tá? O pai e a mãe de Maria já eram falecidos. Aí, Maria não tem descendentes, não tem ascendentes, não tem cônjuge ou companheiro. A herança vai para quem? Para os irmãos. Suponha que a herança da Maria seja de 300 mil. Maria morreu. Quanto que cada irmão vai receber? 100. Por quê? Porque todos são exatamente bonitezas aqui de irmãos, vão receber 100. Agora, vamos para um outro caso aqui. Pai, mãe de Maria. Aí tem Maria, João, Jonas, mas a Renata é filha só por parte de pai. Renatinha é irmã unilateral. Os pais já eram falecidos. Maria não tem descendentes. Não tem ascendentes. Não tem cônjuge ou companheiro. A herança vai para os irmãos. Certo? Vai para os irmãos. Tá acabando. 5 minutinhos. Vamos lá. Não tem não tem cônjuge ou companheiro, vai para os irmãos. Você concorda que tem irmão bilateral João e Jonas e irmã unilateral Renata? Quando você estiver falando, vamos lá, herança da Maria, 300. Quando você estiver falando de irmão bilateral e unilateral ao mesmo tempo, a gente tem o quê? Peso 2 para os bilaterais e peso 1 para o unilateral. Então, aqui, o que nós vamos fazer? Aqui, a gente vai observar os pesos. Prof, e tendo aqui os pesos, como que eu vou fazer o cálculo? Você vai pegar o valor da herança e dividir pelo somatório dos pesos. 1, 2, 3, 4, 5. Vou dividir por 5. Então, eu vou ter 300 mil dividido por 5. Dá quanto isso? 60. Só que eu vou entregar uma cota dupla para o Jonas, 120. Uma cota dupla para o João, 120. E uma cota única para a Renata, 60. É meio irmão. Tá bom? Para fechar com chave de ouro sucessões. Tem aqui pai e mãe de Maria. O pai já tem a filha Renata, a mãe já tem o filho João e juntos eles tiveram a Maria. Ah, professora, tudo unilateral, né? É. Os pais já são falecidos, Maria tem um patrimônio de 300 e morreu. Se só tem unilateral, eu divido por cabeça. 150 para Renata, 150 para o João. Resumindo, todo mundo bilateral
divide por cabeça. Todo mundo unilateral divide por cabeça. Bilateral e unilateral, o bi tem peso 2, o uni tem peso 1. E essa mesma regra se aplica aos sobrinhos. Então, se você está falando de uma sucessão entre sobrinhos, você vai ver, o sobrinho é bilateral e unilateral. Você vai aplicar a mesma regra. Regra igual para os sobrinhos. Ok? Vamos dar o print nas telinhas? Falamos muita coisa. Dá o print na tela. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Com fé em Deus. Acredite, porque nós estamos aqui fazendo uma força sobrenatural para alcançar os sonhos e a gente tem um propósito. E nós estamos firmes no propósito. A semana vai ser puxada, vai ser canseira, vai ser pauleira e vai ser para mim também. Eu tô aqui, ó, cansada. Mas eu tenho um propósito e eu vou até o final no nosso propósito. O nosso propósito de primeira fase termina domingo com a sua aprovação. E não deposite tudo que você tem na vida nessa prova. Não. Uai, professor, você está falando para não depositar? Não deposite tudo que você tem na sua prova. Por quê? Isso é só um capítulo da nossa vida. Um capítulo. A vida é cheia de capítulos. E o que importa de verdade é quem está ao nosso lado. Nossos pais, nossos irmãos, nossos sobrinhos, avós, netos, marido, esposa, amigos. É isso que interessa da vida. Só serei feliz aprovado no exame de ordem. Você é um bobão se você fala isso. Porque a vida é a dádiva que nós temos todos os dias. Todos os dias. Porque a gente morre e a OAB fica para trás. Vai ser apenas um número cancelado. Então, nada de pensamento negativo e nada de pensamento de depósito de tudo que você tem na prova. É só uma prova. Eu sei que ela é importante para você, como foi para mim. Mas a gente tem 3 provas por ano. E o combinado é, ninguém solta a mão de ninguém. Estamos combinados? Sejamos felizes pela vida. E não por uma carteira, por um concurso, por um emprego, por um carro, por uma casa. Não. Sejamos felizes pela vida. Tá bom? E graças a Deus a gente está aqui podendo sonhar nossos sonhos. Meus amores, um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Amanhã estaremos juntos. A Amora ficou até sem graça, né? Porque, peraí, deixa eu pegar ela aqui. O menino botou ela para correr aqui, né? O aluno falou que ela tava enchendo o saco. A bichinha saiu. Ó, manda um beijo. Fala, tchau, pessoal. Aqui é amanhã. Mamãe vai mimir comigo agora. Tchau, gente. Amo muito vocês.
Fiquem com Deus, descansem. Amanhã, renovados para o nosso propósito. Tchau.